Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do TJ UFSC. Eu me chamo Gabriel Oliveira e no programa de hoje você confere a triste marca de 400 mil mortos pela Covid-19 no Brasil, o início do plano de retomada das atividades presenciais no IFSC e também o Vem com o TJ para nos lembrar um pouquinho de como era antes da pandemia. Então, tudo isso você confere logo depois da vinheta. Hoje o Brasil atingiu mais uma triste marca da pandemia. São mais de 400 mil mortos pela Covid-19 e o ritmo assusta. Um quarto desse número só nos últimos 37 dias. Apesar do início da vacinação, o número de casos e de mortes ainda bate recordes no país. A marca dos 400 mil mortos pela pandemia foi atingida 14 meses após o primeiro caso detectado no Brasil e apenas 37 dias após o país registrar 300 mil mortes. A média de mortes agora está em queda, mesmo assim o mês de abril foi o mais letal até aqui, registrando uma média maior do que 2.000 mortes diárias. A informação foi divulgada pelo consórcio de veículos de imprensa, formado por Folha, o Estado de São Paulo, O Globo, G1, Extra e UOL, às 12 horas e 41 minutos desta quinta-feira. E gostaríamos de lembrar aqui também que jamais podemos banalizar esses números, que na verdade não são números, né? São vidas, são pessoas, são famílias que estão sendo arrasadas por essa pandemia. E ainda falando de Covid, vamos aos números do estado de Santa Catarina. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde. Desde o início da pandemia, foram registrados 884.451 casos confirmados. Do total, 851.862 estão recuperados e outros 19.128 são casos ativos. Foram registradas 13.461 mortes no estado. E com a pandemia longe do fim, o Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, começa a executar o plano de retomada das atividades presenciais já no próximo mês. A partir do dia 17 de maio, 5% da comunidade acadêmica do IFSC deve voltar às unidades de forma presencial. A instituição executa um modelo com 5 etapas graduais para o retorno de 100% dos alunos, sendo que a primeira fase foi aprovada na segunda-feira, dia 26. Segundo o reitor pro-tempore, André Dalla Poça, em entrevista à NSC-TV, não haverá aula teórica e pouquíssimas atividades práticas de laboratório acontecerão na fase 1. O retorno, mesmo que parcial, acontece 14 meses após a suspensão das aulas nas 22 unidades do estado, nas quais estudam mais de 41 mil alunos. Mudando de assunto, você está com saudade de viajar? Para matar essa saudade ou então para aumentar ela, você confere agora uma matéria sobre a história de Marília de Dirceu, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Lembrando que a reportagem foi realizada antes da pandemia, em janeiro de 2020. Ouro Preto é uma cidade marcada pela história da Inconfidência Mineira, um movimento que desejava a separação da capitania de Minas Gerais do resto do Brasil, mas que foi reprimido pela coroa portuguesa em 1789. Porém, essas ruas e construções barrocas também contam uma história de amor escrita em forma de poesia, As Liras de Marília de Dirceu. Dirceu era o codinome do poeta Árcade Tomás Antônio Gonzaga. O poeta trabalhou como ouvidor geral na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, em 1782. E foi nessa época que se encantou pela jovem Maria Doroteia Joaquina, de apenas 15 anos. Como forma de expressar seu amor, Tomás escreveu poesias para Maria Doroteia, com o codinome de Dirceu para si,
e Marília para sua amada. E era aqui nessa ponte que o poeta arcadista escrevia suas liras para Marília e suspirava. Por isso, ela ganhou o nome de Ponte dos Suspiros. A poesia lírica escrita por Tomás pertence à escola literária arcadismo. O arcadismo é um movimento que resgata temas clássicos da literatura greco-latina e exalta as belezas da natureza, a simplicidade e a racionalidade. Nas liras de Marília de Dirceu, o apaixonado compara sua musa à natureza. Ele, por ter sido um poeta árcade, ele sempre comparava as belezas da natureza com as belezas da Marília, embora não existe registro em local nenhum, lugar nenhum, arquivo nenhum, como realmente foi a fisionomia dessa moça. Por haver um mistério sobre a beleza de Marília, em 2011, o escultor carioca Evandro Carneiro esculpiu um busto em bronze para homenagear a jovem. O busto se encontra na antiga casa de Tomás Antônio Gonzaga, que hoje se tornou um museu. Em 2011, foi esculpido um busto em bronze da Marília, que ela está aqui numa área aqui, por Evandro Carneiro, um escultor do Rio de Janeiro. Ele quis demonstrar ali uma visão contemporânea da Marília. Ele não tinha muita coisa para fazer, mas o que ele fez? Ele deixou uma cavidade à altura do coração, simbolizando o vazio que Marília ficou quando Tomás foi preso. Ele não teve muita coisa a fazer mais. Ele esculpiu uma nova face na sua nuca, simbolizando um rosto escondido, um rosto desconhecido. Mas acreditamos piamente de que Marília realmente foi uma moça muito bonita, por ele comparar ela com as belezas da natureza. Mas a história de amor só ficou entre os versos. Tomás participou do movimento da Inconfidência Mineira, que não foi bem sucedido. O poeta foi preso e exilado para a África, enquanto Marília ficou em Ouro Preto e morreu aos 86 anos, esperando que em um dia seu grande amor regressasse. E o TJ de hoje fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau.